Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que teve um ministério profético tremendo, um ministério profético de 50 anos. Durou. Jeremias foi 40 anos. Mas Isaías teve um ministério profético de 50 anos. E nós temos muitos assuntos. Hoje é apenas uma introdução. Eu não vou entrar diretamente nos assuntos, mas vou dar uma introdução, uma visão geral a respeito do livro. Mas a gente vai trabalhar muito o livro do profeta Isaías. Como eu disse, um grande profeta. Há quem diga que Isaías fez parte da família real, né? Porque o seu pai Amós, dizem que ele era irmão de Amazias, que foi rei. Então, obviamente, automaticamente, Isaías ele era sobrinho de Amazias e que veio ser primo do rei Uzias. Então, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, nós sabemos que ele tem 66 capítulos. E a Bíblia também ela possui 66 livros. Então nós consideramos o livro do profeta Isaías como se fosse uma mini Bíblia. São 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, ele é comparado aos 39 capítulos do Antigo Testamento. E o restante, os outros 27, é comparado ao Novo Testamento, que nós temos 39 no Antigo e nós temos 27 no Novo. Então ele, como a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento possui duas seções, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o livro do profeta Isaías também ele possui essas duas seções, né? Então por isso que nós comparamos o livro do profeta Isaías como uma mini Bíblia. Se o Novo Testamento começa com a obra de João Batista, a segunda seção, capítulo 40 do livro do profeta do Antigo Testamento, começa prevendo esse trabalho do João Batista. Interessante. O Novo Testamento inicia falando acerca do trabalho de João Batista. E o profeta Isaías, ele vai terminando falando acerca daquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Então, por isso que eu estava com muito desejo de falar sobre o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, ele possui muitos assuntos. E se o Novo Testamento termina referindo-se ao novo céu e à nova terra, Isaías conclui seu livro descrevendo os mesmos elementos. Nós vamos ler, eu quero ler primeiramente Isaías capítulo 66, versículo 22, porque aqui no capítulo 66, versículo 22, o profeta Isaías, ele termina referindo-se ao novo céu e à nova terra. Olha o que diz aí: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Agora nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 3. A gente vai usar muita Bíblia aqui hoje. Apocalipse 21, do 1 ao 3. Olha só a comparação. Isaías, no capítulo 63, 66, ele encerra falando sobre o novo céu e a nova terra. O Novo Testamento, o livro do Apocalipse, também encerra falando acerca do novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Então, já aqui, abrindo um parênteses, dentro desse assunto, Isaías vai falar muito sobre isso. Isaías fala sobre o milênio, Isaías fala sobre a tribulação, Isaías fala sobre dias finais. Isaías foi o profeta que mais falou acerca do Senhor Jesus. Por isso que ele é conhecido como o profeta messiânico. Foi o profeta que mais profetizou acerca do Senhor Jesus. O profeta Isaías, eu não sei se é de conhecimento dos irmãos, mas no ano de 1947, alguém consegue lembrar um acontecimento aí, eu digo dentro das questões bíblicas. Em 1947, Flávio, lembra de alguma coisa, Flávio? Israel foi reconhecida como... Não foi exatamente isso daí não. Foi um ano em que algumas cópias, que havia um pastor de ovelha, que ele estava procurando uma ovelha que estava perdida. E ele, em um local, encontrou os manuscritos que estavam dentro de um vaso, uma caverna. E ali estava entre eles o livro do profeta Isaías. E outros livros também. Tiveram alguns livros que não foram encontrados. Eu fiz uma pesquisa, vou ler aqui, que não foram encontrados, mas estava ali a cópia do livro de Isaías, em 1947, no Mar Morto. Um pastor que estava procurando uma ovelha perdida, ele encontrou dentro de um pote, um buraco lá, e foi encontrando. Interessante, estava ali entre eles o livro do profeta Isaías. Então, os manuscritos do Mar Morto, ou rolos do Mar Morto, são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecido como essênios, que viveram em Qumran do século II a.C. até aproximadamente 70. Então, nesse compêndio aí, porções da Bíblia hebraica foram encontrados, exceto os livros que você está aqui, que não foram encontrados nesse compêndio aí, que foi o livro de Esté e o livro de Neemias. Então, esses manuscritos incluem também livros apócrifos, né? O que são livros apócrifos? Livros apócrifos são livros que não foram como livros inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos muitos livros, por exemplo, Isaías, eu vou falar isso daqui a pouco, mas agora eu já me recordei. Isaías escreveu alguns livros que não entraram, por exemplo, o livro de Uzias, e se eu não me engano, o livro de Amazias. Vou confirmar depois aqui, durante aqui o esboço que eu preparei aqui. Então, livros apócrifos são livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, né? Então nós temos, eu não sei se alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ler alguns livros apócrifos, livros que não foram considerados, por exemplo, Macabeus 1, Macabeus 2, livro de Enoque, tem o livro de Enoque. Então tem vários livros até na Bíblia católica. É um desses livros aí que eles falam sobre o anjo Rafael. Anjo Rafael. Que eles falam que... E tem, olha, é o perigo, irmão. Porque tem até gente, Flávio, que eu já... Ele fala assim, anjo Rafael, não sei o que. Meu Deus, sabe dizer? E outra coisa, irmãos, já entrando, a gente está estudando e está dentro do assunto aqui, a gente vai se perder de Isaías, estamos falando sobre livros apócrifos. Eu já vi pessoas orando e dizendo assim, Miguel, vem aqui. Irmão, Miguel não é para isso. Miguel está lá guardando. Gabriel, vem aqui. E a pessoa não sei o que, o anjo Gabriel não é para isso. Gabriel é mensageiro. Entendeu? Então é a função, as pessoas não estudam, não buscam conhecimento e ficam fazendo as coisas sem conhecimento. Então, esses são livros apócrifos que não foram livros inspirados que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo. E muitas histórias aí que pessoas, esses livros, é até uma orientação, esses livros, eles não servem para serem aplicados na igreja, não servem, mas para trazer história, não para ser aplicado como uma doutrina, como um ensinamento,
Para ter uma visão melhor da época, né? Justamente. Ainda falando sobre o acontecido em 1947, as datações atribuídas através do método histórico crítico batem perfeitamente com as datações em radiocarbono. Então, muito se especulou sobre uma suposta datação desses compêndios que foram encontrados, né? Então, estavam entre eles ali, e atualmente eles são guardados no santuário do livro do Museu de Israel, em Jerusalém. Então, quanto àqueles fragmentos que estão no Museu Estadunidense, foram dados como falsos alguns, né? Então, esse encontro, né, o livro do profeta Isaías, a gente sabe que ele é encontrado em pergaminho, né? Antigamente era pergaminho. Então nós não tínhamos a Bíblia que nós temos hoje dessa forma. Naquela época não era assim, versículo era tudo junto. Então houve essa separação. Então é importante a gente entender isso. Então o profeta Isaías, ele é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. E ele é comparado ainda a alguns escritores eloquentes. As suas habilidades superam até alguns escritores famosos. Aí quando eu estava estudando sobre isso aí, eu tive que pesquisar alguns escritores que ele é comparado. Você vê que Isaías, né, o profeta Isaías, quando nós temos a oportunidade de ler, a gente vai aprender muito sobre ele, sobre a história dele, a vida dele. Isaías, ele profetizou no Reino Sul, em Judá. Então, a escrita dele é tão profunda, tão interessante, ele tem uma forma expressiva, ele é tão eloquente, ele é tão habilidoso na sua escrita, que ele supera alguns escritores. E alguns escritores que são comparados a ele. Eu não sei nem se eu consigo falar esse nome aqui, Shakespeare. É isso mesmo? Shakespeare. É o primeiro que ele é comparado. Quem era esse rapaz? Ele era um poeta e dramaturgo. O cara era fera. O outro que ele é comparado, Milton, ou John Milton. Londres, 9 de dezembro de 1608. Quem era esse camarada? Foi um poeta, polemista, intelectual, funcionário público inglês, servindo como secretário de língua estrangeira da comunidade da Inglaterra. Então ele é comparado a esse rapaz pela sua forma, né? O outro é Homero, que foi um poeta grego que viveu entre os séculos 8 a.C. e 7. A ele, os historiadores atribuíram o feito de ter sido o compilador de 2 poemas épicos, que é conhecido, mais conhecidos da antiguidade, que é a Ilíada e Odisseia. Então ele é comparado a esses escritores. O profeta Isaías, ele é muito profundo, irmãos. O profeta Isaías teve um momento, eu já falei isso aqui, chega até a ser engraçado, que universidade é essa? É só Deus. Não, e outra, o pastor falou muito interessante, que agora me faz pensar que de fato faz sentido, irmã Cris, os irmãos que estão aqui, que o profeta Isaías era de linhagem real. Porque os outros profetas, eles profetizavam lá no campo, né? Estava lá, lembra que a gente falou sobre o profeta semana passada, ficou profeta? Agora não fugiu a memória aqui, que a gente falou sobre semana passada, que foi Miqueias, foi contemporâneo de Isaías. Enquanto Miqueias estava lá no campo, lá no meio dos bodes, lá, Isaías estava no palácio real. Buscando algo. Estava lá profetizando na linhagem real. Então isso nos faz entender a desenvoltura que ele tinha. Porque se você faz parte de uma linhagem real, você vai ser tratado conforme você vai estudar, você vai. Então, o profeta Isaías, houve um momento que Deus mandou ele andar com umas nádegas de fora, roupa rasgada, simbolizando a situação que Israel estava. A nudez, vocês estão assim. Então o profeta Isaías,
além de ser comparado a esses homens, ele profetizou durante o reinado de 5 reis. 5 reis que Isaías, ele profetizou. Primeiro foi o rei Uzias. O rei Uzias é aquele lá do capítulo 6, lembra de Isaías? Nós falamos muito sobre o rei Uzias aqui uma certa feita, e a nação lamentou muito pela morte do rei Uzias, que foi um grande rei. De fato, o camarada fez muita coisa, e a nação chorou quando Uzias morreu. E foi nesse ano da morte do rei Uzias, que a nação estava em luto, em que Isaías, capítulo 6, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Por quê? Foi um ano de luta, um ano de tristeza, um ano de perda, um ano de muita tristeza. Então ele profetizou durante Uzias, durante o reinado de Jotão. Quero ler 2 Reis, capítulo 15. Ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Quero falar um pouco aqui sobre esses reis. Lembrando que hoje nós vamos apenas dar uma introduçãozinha, né? O feijão e arroz eu vi semana que vem. 2 Reis, capítulo 15, verso 32. Aqui nós falamos sobre Jotão, que foi o segundo rei que Isaías profetizou. Só apenas para a gente ler. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele se edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Esse foi o segundo rei. Então observe que Uzias, que Isaías atravessa gerações. O terceiro rei foi Acais. 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28. Se os irmãos quiserem falar algo relacionado ao assunto, ou fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Que às vezes, enquanto eu estou falando aqui, você lembra de alguma coisa, de um texto, então você pode complementar aí. Acais, capítulo 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Apenas alguns versículos aqui a gente vai ler. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Aqui, segura rapidinho, por favor. Nós uma vez estudamos sobre esse rei e falamos sobre esse vale. Esse vale era um ambiente hostil. Era um ambiente onde assassinos, pessoas morriam, eles queimavam nesse vale, ficavam o dia inteiro queimando. É por isso que Jesus ele cita a respeito de um ambiente onde o fogo nunca apaga. Ele está falando desse vale aí, que se refere ao inferno. Então era um ambiente hostil. E aí nesse vale, esse rei, por nome de Acais, sacrificava. E foi sobre esses reis, sobre esses reinados, que Isaías profetizou também. Então nós temos o terceiro rei, que é Acais. O quarto rei, Ezequias, 2 Reis, capítulo 18. Ezequias é aquele rei que foi acrescentado a ele 15 anos de vida. Lembra? Quando o profeta Isaías
A gente vai falar sobre isso também mais para frente. O profeta Isaías, Deus falou, vai lá, fala para Ezequias, para ele colocar a casa dele em ordem. E aqui eu quero desmistificar algo aqui. Que tem muita gente que prega, Ezequias, e já fizeram campanha, põe tua casa em ordem. A casa em ordem ali, não é que Ezequias estava em pecado, irmão. Não é que Ezequias estava em pecado. Porque Ezequias tinha um bom reinado, é só a gente ler sobre a história dele. Ele fez um bom reinado, mas a casa em ordem era ele organizar as coisas. Quem viria depois, tudo isso, a administração, não era que Ezequias estava em pecado. E tem muita gente que fala, não, põe a casa em ordem que o Senhor vai te levar. Não é isso, irmão. É desorganização. Era para ele organizar apenas. Então não que ele estivesse em pecado, é só a gente ler sobre a história dele. E aí a gente sabe que Deus falou a Ezequias, põe tua casa em ordem. Aí Ezequias, imediatamente, o que ele fez? Quando o profeta saiu, ele virou sua cabeça para a parede e falou, Senhor, lembra de tudo que eu fiz, Senhor. Ele orou a Deus. Talvez ele poderia ser, me perdoa, mas ele orou, Senhor, lembra de como eu fui zeloso, como andei em sua presença. Quando Isaías estava saindo, aí Deus falou, Isaías, volta. Volta lá. E profetiza para ele mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Por isso que é bom te ler Bíblia, estudar. E aí Ezequias, o capítulo 18, segundo Reis. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente. Isso aqui é interessante. Eu me lembro quando a gente estava estudando sobre isso aqui. Algo que Ezequias fez, e aí me fez lembrar de algo. E fez em pedaços a serpente mental que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E lhe chamaram Neustã. Por que eu fiz questão de recapitular sobre a história desses reis? Porque faz parte do período do ministério de Isaías, e eles tiveram bons feitos. Esse rapaz aí, ele teve a coragem de destruir uma serpente que já havia tempo em pé no Reino Sul, em Israel. Enquanto passavam reis, passavam lideranças que não tinham coragem de destruir aquela serpente, ele foi lá e fez em pedaços. Eu não sei como sacrificar a essa serpente. Não. Versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Manassés, o quinto rei que Isaías profetizou, foram reis que ele profetizou durante o reinado desses reis. Manassés, segundo Reis, capítulo 21. Segundo Reis, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efsibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos, olha aí, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então foi Isaías profetizou durante o reinado desses reis. Uzias, diga-se comigo, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. O livro de Isaías, no Novo Testamento, nós temos algumas referências. E algumas referências até o próprio Jesus cita. Isaías é citado no Novo Testamento mais vezes do que qualquer outro profeta. Ele é mais citado no Novo Testamento
qualquer outro profeta. As passagens que eu vou citar agora citam suas palavras em referência. A primeira passagem que eu quero ler é Mateus capítulo 3, versículo 3. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Mateus capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre Isaías agora no Novo Testamento. Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Olha aí. Que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então o Novo Testamento cita Isaías. Agora Lucas capítulo 3, versículo 4. Evangelho de Lucas 3, verso 4. Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele está falando acerca do ministério de João Batista. Agora, acerca do ministério de Cristo para os gentios. Mateus capítulo 4, verso 14. Primeiro, ele está se referindo ao ministério de João Batista. Agora ele está se referindo ao ministério de Cristo para os gentios. Mateus 4, verso 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas, isso está no livro de Isaías, viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está vendo como Isaías, Flávio, ele já 800 anos aproximadamente antes de Jesus vir à terra, o profeta já falava acerca do profeta João Batista e acerca do profeta do Senhor Jesus. Ele ainda fala sobre a futura regência de Cristo sobre os gentios. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 12. Primeiro ele falou do profeta João Batista. Ele já havia falado de Cristo para os gentios e também sobre a futura regência de Cristo sobre os gentios. Romanos 15, 12. Outra vez de Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Isaías também fala sobre o ministério de cura de Cristo. Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, verso 17. Olha o que diz aí: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías ainda fala sobre a cegueira dos israelitas. Mateus capítulo 13, verso 14. Mateus 13, verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Que profeta é esse, né? Que profeta que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Nenhum outro profeta foi tão citado como o profeta Isaías. Então Isaías fala sobre a hipocrisia de Israel, a desobediência de Israel, aos crentes israelitas restantes, aos sofrimentos de Cristo e à unção de Cristo. São textos que o profeta Isaías
ele cita, quero ler mais alguns aqui, Mateus capítulo 15, porque é bom. Vou fazer igual Napoleão Falcão. Napoleão Falcão fala, contra a Bíblia ninguém vai, pode ir contra mim. Contra a Bíblia não tem jeito, né, pastor? Mateus capítulo 15, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Volta lá, por favor, no versículo. Aqui, o Senhor Jesus afirma: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Porque lá, a gente vai falar isso lá no livro de Isaías, ele fala direcionando a Israel, ao reino sul. Hipócritas, versículo seguinte: vocês me honram com a sua boca. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. De fato, o reino do sul estava longe. Nos primeiros capítulos, depois a gente vai entrar em Isaías, ele enumera os pecados e fala sobre os sacrifícios, o culto em vão que o povo está fazendo. O que vem fazendo hoje, acontecendo Que vem acontecendo hoje. Você está pregando aqui, meu culto tão firmado, tão bem revelado, e as pessoas estão aqui, glória, 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 e depois que eles saem, É isso aí aí. aparece uma questão lá fora. Essa era a condição do povo. Já- Então, ele fala sobre a hipocrisia, a desobediência. Romanos capítulo 10, verso 16. Vai ficar com o dedo doendo hoje. 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Glória a Deus. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Meu Deus. Lembra Isaías, se eu não me engano, 53, 52. Quem deu crédito à nossa pregação? 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Então ele está falando da desobediência. Versículo 20. Versículo 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Meu Deus. E ele continua, ele fala sobre os crentes israelitas restantes. Romanos 9, versículo 27, versículo 29. Romanos 9, versículo 27. Vamos lá, vamos de Bíblia. 27. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 28. Meu Deus. Porque ele completará a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. 29. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Isso é porque ainda nós não entramos na parte do milênio da tribulação. Cristo Jesus. Então ele fala sobre os sofrimentos de Cristo. Romanos 8, versículo 28. Faltam apenas 2 textos aqui. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Perdão, é Atos. Sabe que é algo diferente, é Atos 28. Isso aí é um dos textos que eu mais amo do livro de Romanos. As aflições. Travou? Então vamos aqui. Atos capítulo 8. Versículo 28. Diz assim: e regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E corre Filipe, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele disse:
como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele fala também do sofrimento de Cristo. E por último, citação do Novo Testamento, Lucas capítulo 4, verso 17. Lucas 4, verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Forte, né? Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca do Senhor Jesus. Por isso, ele é chamado de profeta messiânico. Jesus, Isaías não apenas falou sobre o Messias, mas Jesus também afirmou que ele viu a glória do Messias. Ele não apenas falou sobre o Senhor Jesus, mas ele também viu a glória. João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41 ao 46. Evangelho de João, capítulo 12, do 41 ao 46. Isaías não apenas falou sobre o Messias, mas também viu a glória dele. João 12, 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Só apenas o 41. Então, o Senhor Isaías não apenas falou sobre o Messias, mas também viu a glória dele. Isaías foi um profeta, isso aqui é importante falar, que ele era casado, ele tinha família. E Isaías, ele tinha 2 filhos, então ele possuía uma família. Acredita-se, como eu disse aqui no início, que o pai de Isaías era irmão de Amazias, ou seja, Isaías fazia parte da linhagem real. Então ele era sobrinho de Amazias e primo de Uzias. Aí o filho de Uzias, ele já é primo de 2º grau, e assim vai. Então ele fazia parte. Isaías, ele escreveu alguns livros, outros livros, mas esses não foram preservados. Um desses livros, como eu citei aqui no início, foi sobre a vida de Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22. O segundo livro foi um livro dos reis e de Judá, 2 Crônicas 26, verso 22. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Então foram livros que não foram preservados. Nós temos uma outra referência também, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 32. Já vou terminar aqui. Quanto aos demais atos de Ezequias e suas boas obras, eis que são escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós. Lembrando que esse Amós não é o profeta Amós, tá, irmãos?
que a gente pode confundir e achar que é o profeta Amós. Não é o profeta Amós. E no livro dos reis de Judá e de Israel. Então foram livros que não foram preservados, mas foram livros escritos pelo profeta Isaías. Então eu quero fazer aqui agora, para a gente terminar essa primeira parte, eu vou tentar ir aqui até as profecias que Isaías profetizou, ele viu serem cumpridas enquanto estava vivo, e profecias que se cumpriram com ele morto e que ainda vão se cumprir, que é a profecia do milênio e a tribulação e milênio. Irmãos, domingo Deus colocou no meu coração, vai ser um culto temático acerca do fim, porque nós estamos no fim. Nós estamos no fim, irmão, não tem para onde correr. O relógio está batendo meia-noite. Então é questão de eu não vou dizer nem que falta horas, faltam segundos para que a igreja seja tirada da terra. E o que mais me entristece é que em um momento como esse, em que muitos, ao invés de se achegarem mais, vivem mais, entender por quê, eu vou falar uma coisa: a cobrança maior não será para o ímpio. O ímpio não conhece. Agora, quem se afastou e para a igreja, a cobrança é para o ímpio. Não tem conhecimento. Ele ouve, mas ele está lá vivendo. Agora, a cobrança maior é para nós. Então, nesse período, a gente precisa estar atento a isso. De coraçãozão que Isaías revelou, né? Do coração do... É por isso que testemunho de Jeová, entre aspas, assim, eles não estão. É porque a Nova Jerusalém que descia do céu, Isaías fala, né, do leão, do animal que vai conviver ali e tal. É a questão do milênio, do reino milenar. Então ele fala sobre isso também, sobre profecias que vão se cumprir. Vou tentar ir até aqui, para não cansar muitos irmãos também. Então eu quero trazer uma análise geral aqui agora do livro de Isaías, que é um pouco do livro, de uma forma bem resumida aqui, porque, como eu disse, eu vou falar sobre alguns temas específicos mais para frente. Então hoje é apenas uma introduçãozinha, só para a gente dar uma esquentada, uma aquecida. Então nós temos uma análise geral. Nação israelita, a serva fiel de Deus e seus muitos inimigos, que é no capítulo 1 ao 35. E aí no capítulo 1 de Isaías, irmãos, eu não sei se você, acredito que você já leu, mas depois leia do capítulo 1 ao capítulo 5, pastor Marlon, é muito profundo, que o profeta Isaías, o que ele fala em relação ao povo ali, sobre o culto que Deus não estava recebendo, sobre os sacrifícios em vão que o povo estava fazendo. Eu quero ler alguns versículos aqui, porque nós temos aqui os pecados que são listados aqui, a condição que estava o povo, no capítulo 1. Exortações e ameaças. Vou ler aqui alguns versículos. Pode botar no versículo primeiro, Isaías capítulo 1, verso 1. Isso. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, terra, porque o Senhor fala. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Versículo 3. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas de Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Meu Deus. Então ele começa, irmãos, a trazer repreensão para o povo. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Mensagem dura para Israel, porque o povo de fato estava distante de Deus.
Então estava já chegando próximo ao cativeiro. E Deus estava usando o profeta Isaías para repreendê-los. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração está fraco. Deus meu. Se a cabeça está enferma, isso aqui dá uma mensagem forte. Amém. Deus, Se a cabeça está enferma, o coração vai estar fraco. que parágrafo para fazer. Aí eu me recordo de Paulo, quando diz em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a mente. Isso aqui significa metanoia. Metanoia, guarde isso, metanoia, mente renovada, vida transformada. Metanoia. Então o povo precisava, olha o que continua dizendo aí: desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã. Está falando de Israel, de Judá, Reino Sul. Não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Irmão, que coisa, que coisa, que situação. Que enfermidade terrível. Israel estava enfermo, Meu, estava enfermo, estava numa situação complicada. Capítulo 3, o capítulo 3, depois você lê tudo isso aí, porque quando você vai lendo, tem um momento que Deus fala: não estou recebendo o culto de vocês, eu não estou recebendo a adoração de vocês, vocês estão fazendo sacrifício em vão. Por quê? Porque vocês me deixaram. Isaías 3, verso 1: porque eis que o Senhor dos seus exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento, o apoio, a todo sustento de pão e a todo sustento de água. O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro e o sábio, entre os artifícios, o eloquente orador. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Depois você lê, porque nós não temos tempo para ler tudo aqui. Mas eu quero ler o versículo 14 do capítulo 3. Porque estava acontecendo ali uma inversão de valores. Isaías 3, verso 14. Volte o 13, por favor, o 13. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Estou falando aqui dos pecados da nação. 14. E o Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fosses vós que consumiste essa vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres do Senhor Deus dos exércitos? Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, soberba, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo tilintar com seus pés. Sangue de Jesus. Então, nessa primeira parte aí, são os pecados de Israel, os pecados listados. Leia depois Isaías 1 todo, Isaías 3, Isaías 5, que você vai ver. Aí nós temos o futuro profetizado da nação israelita. Ele profetiza o futuro no Isaías capítulo 2. A glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Então, está falando acerca do futuro que Isaías profetizou para a nação. Isaías capítulo 6. Isaías 6 é um momento em que, esse primeiro, é um momento em que Isaías é convocado por Deus para a missão.
É o momento em que Isaías, ele é convocado por Deus para a missão. Lembra quando eu falei do rei Uzias? Que o rei Uzias foi um tempo de luto, um tempo de tristeza, foi nesse período. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aí você pergunta depois, mas Isaías antes, ele já não profetizava, ele já não falava, ele já não liberava palavras proféticas, mas aqui foi um ano em que ele teve uma visão de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, que coisa linda, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 voavam. Vamos aqui, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Agora imagina a cena. 6 asas, irmãos. Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A visão de Isaías. Então disse eu, aí ele reconheceu Isaías: ai de mim, porque com aquela visão que ele teve, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ali ele tem um reconhecimento de que ele é um pecador, e que ele estava no meio de pessoas pecadoras. Os meus olhos viram o rei santo. Versículo a seguir: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse versículo, eu já vi pregadores falar, que é um versículo que é o momento em que o Senhor Jesus, que Deus olha para a terra e diz assim: não há mais ninguém para levar, para enviar. E agora, quem enviarei? Aí o Senhor Jesus diz: envia-me a mim, porque eu vou lá. Então tem muitos teólogos, historiadores, pregadores que defendem isso. Mas aqui nós entendemos que foi o momento em que Isaías teve a visão. É o momento em que ele tem a visão, e o Senhor pergunta, ele ouve a voz: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é o momento em que Isaías ele tem essa grande visão. Aí nós temos Isaías capítulo 7, nós já estudamos sobre isso aqui, a descrença do ímpio rei da nação israelita. Aí nós temos do capítulo 3 ao versículo 23, eu preciso falar sobre isso aqui rapidamente, o julgamento dos inimigos dos israelitas. Aí nós temos algumas nações que seriam julgadas. A primeira, Babilônia, Assíria, Filístia, Moabe, Damasco, Etiópia, Egito, Edom, Arábia e Tiro. E por último, no capítulo 24 ao 25, o mundo inteiro que seria julgado. O mundo inteiro. Então, a Babilônia, ela hoje, a Babilônia hoje seria o atual Iraque. A Síria hoje também. A Filícia, ela corresponde ao sul de Israel, a faixa de Gaza.
Moabe, atualmente a Jordânia, ao longo da margem oriental do Mar Morto. Damasco, hoje é a capital da Síria. Etiópia, hoje é a África Oriental. E a Arábia Saudita, e Tiro hoje é o Líbano. Então Isaías, ele fala sobre o julgamento dos inimigos dos israelitas. E por último, ele fala sobre o mundo inteiro que seria julgado. Nós temos a respeito de Ezequias, o rei. Ezequias, o rei da Síria. Ezequias, o rei dos céus. Ezequias, o rei da Babilônia. Foram situações que aconteceram. Isaías também fala sobre Cristo, o fiel servo de Deus, que é a segunda parte do 40 ao 66. Ele fala sobre a libertação, o conforto de Jeová, Deus e os ídolos, 40 a 46, Deus e as nações, 47 a 48, o libertador, a salvação de Jeová, do 49 ao 57, a libertada, ou seja, a glória de Israel, do 58 ao 66. Então nós vamos parar por aqui. Então mais para frente, eu vou parar por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, eu vou falar sobre algumas profecias do profeta Isaías, né? Profecias que ele viu se cumprir e profecias que ainda vão se cumprir através da boca do profeta Isaías. Então, Tem manual maior do que esse, cara? tem. Então, Deus permitindo, na próxima sexta-feira, se esforce para estar aqui. Nós vamos falar sobre as profecias, algumas profecias de Isaías. Vou falar sobre personalidades do livro de Isaías. A personalidade que é mais assim, é claro, Cristo, né? Mas é Lúcifer. Porque Isaías conta sobre a queda de Lúcifer. Ezequiel também fala. Revelar os céus e a terra é tremendo. É muito forte. Por isso que Isaías é um dos maiores profetas do Testamento. Verdade. Que colégio gostoso. Agora, nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Amém. Domingo nós vamos estar aqui, se Deus permitir, cultuando ao Senhor. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Vai ser um culto temático sobre o fim, porque nós não podemos perder isso. Então convide pessoas, nós vamos estar divulgando nas redes sociais, convide, porque eu tenho certeza que vai ser algo estrondoso da parte de Deus para nós, um despertamento para nós. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento maravilhoso em tua presença. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos teus filhos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem se manifestado em nossas vidas. Tem se manifestado em nossas vidas, meu Pai. E eu quero te louvar pela vida dos teus filhos nesta noite. Eu quero te louvar, Senhor, Deus, porque os seus filhos abriram o coração, ó Deus, para estarem aqui. Que os seus leve paz e segurança. Nos dê, Senhor, um restante de sexta-feira abençoado. E tudo aquilo que nós aprendemos aqui acerca do profeta Isaías venha germinar, venha crescer. Deus, venha gerar frutos, meu Pai, no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor libere a graça do Senhor sobre a vida dos teus filhos nessa noite. E domingo, se o Senhor permitir, estaremos aqui cultuando e falando acerca da sua palavra. No nome de Jesus. Tem suas mãos. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a gloriosa vinda do Senhor Jesus sobre a terra. E todos digam: aplauda ao Senhor. Estamos encerrados.